Império Romano tinha a cloaca máxima. Roma tinha uma cloaca máxima, um sistema de esgoto, né? E jogavam tudo no rio, mas escoavam a sujeira. Acabou o Império Romano. Acabou essa preocupação em obras públicas para atender a urbanidade. Todo mundo vai morar na fazenda. A galera para de tomar banho. A galera vive um universo que é de 50 quilômetros. Se a gente fosse um pacato cidadão ali da França, a gente ia conhecer no máximo uma cidadezinha do lado. A gente ia passar a nossa vida inteira trabalhando ali nas terras do senhor feudal, que a nossa família está vinculada. Então, assim, o saneamento é uma coisa que não importa. Né? Não tem banheiro, não existe o banheiro. Né? Tem castelos que tem buracos na parede, onde as pessoas colocavam ali, né, iam se aliviar, encostavam no buraco, se aliviavam, escorria pela parede do castelo. Ei, Ou delícia. eram baldinhos, que eram usados como pinicos, que acabou ali, vai e joga pela janela. Caramba. Aquela ideia de que tinha um fosso bonito ao redor do castelo, né, para proteger o castelo, não era um fosso bonito, não era água limpa. Todo o lixo do castelo, todo o lixo dos banheiros era jogado nesse fosso. Eu fico Nossa. imaginando o cheiro no verão. Ah, mas por que essa porquice? Porque se os caras fossem tentar invadir o seu castelo e se machucassem ali, eles iam morrer infeccionados. Ah, mas era proposital? Proposital, então. Era proposital, mas Caramba. né, era um negócio assim assustador. Quando as cidades voltaram a ter um pouco mais de importância ali na Baixa Idade Média, a partir do século X, por conta dos comerciantes, porque as rotas de comércio desapareceram praticamente, não quer dizer que elas não existiam, mas diminuiu-se a questão do comércio. Né? Os nobres eles eram autossuficientes, os feudos eram autossuficientes. O máximo que se fazia era trocar tipo minério de ferro por sal, por alguma coisa que a fazenda do vizinho tinha e você não. Esse era o comércio que existia. Né? O Carlos Magno tentou incentivar a volta das feiras, mas não pegou muito bem. Só depois do século X ali que você começa a ter rotas de comércio se restabelecendo, as cidades voltam a ser centros importantes devagarzinho, né? E aí você tem um ambiente muito bacana para você chegar aonde eu sei que a gente vai falar que é a peste negra. Ah, Porque se você vai falar de saneamento básico, por que a peste negra foi tão voraz? que ano A foi? peste Que negra ano que foi? Peste Negra? vamos lá, século XIV. 14. O auge do século XIV, que é o século da desgraça, que é a Guerra dos Achei 100 aqui a Anos. partir de 1348. É isso? Confirma? Isso, né? Isso. Tá. E aí o que acontece, né? Primeiro, vamos lá, a peste negra já existia. Haviam relatos de surtos de peste bubônica, né? Lá na China, depois na Índia, depois na Pérsia, depois entre os árabes. Só que nesses lugares as pessoas tinham noção de saneamento e elas tinham noção de profilaxia. Temos que isolar, temos que queimar os corpos, temos que, né, limpar aqui, matar os ratos. Não se fazia ideia sobre vírus, bactérias, essas coisas, porque não se entendia, mas tinha essa noção de limpeza, higiene, né, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica na Índia, os centros de medicina muçulmanos, eles tinham essa preocupação. Chegou na Europa, não tinha medicina. Não tinha medicina. Né? Tinha o barbeiro dentista. O cara que é de cidade, ele fazia o quê? Ele fazia a tua barba, cortava teu cabelo, arrancava seus dentes podres, te amputava e costurava os ferimentos. No Que máximo, ele beleza. vendia ali um elixir, que ele vendia escondido, porque se pegasse ele vendendo elixir, ele tava lá, era uma poção do demônio, Ai, que, tá, no, né? que normalmente era um conhaque com erva misturada. Dava um efeito pra funcionar. Tira e queda, tira e queda. Esse era o médico medieval, então você Nossa. já pensa. Daí o que acontece, né? Os árabes, eles falam, os árabes falam muito que a peste negra foi o flagelo de Deus por conta da violência dos europeus contra o Oriente Médio. Porque os ratos contaminados, eles saíram ali dos portos do Oriente Médio e vão chegar até os portos italianos. Hum, E é aquele negócio, o rato traz a pulga contaminada. Os navios chegavam, desembarcavam, os ratos desembarcavam juntos. Sujeira, lixo pelas cidades, porque eram cidades fedidas. Né? As pessoas jogavam os pinicos pela janela da rua, estava passando na rua, tomavam uma pinicada na cabeça. Né? nossa. Animais vivendo no ambiente urbano, que tinha cabra, tinha carneiro, tinha porco, tinha um cara na vila cortando ali peixe, né, e jogando o peixe no chão onde ele estava, né, então assim, o peixe ficava ali, aquele cheiro de podre. Aquilo era um ambiente propício para o caos porque não existia a noção de higiene.
né? Não existia essa preocupação. Você não toma banho, você não se limpa, você come a comida que está ali, né? Você tem que sobreviver. E é isso que favorece a peste negra, porque os ratos vão se multiplicar, porque tem muita comida para rato nessas cidades, vão se contaminar com as pulgas vão picar as pessoas, e não tinha discriminação. Morreu tanto nobre quanto rico, padre quanto ateu, né? Porque aquilo se espalhou de uma maneira que a gente muito diz que a peste negra se autoconsumiu. Chegou uma hora que não tinha mais para onde ir. As pessoas, tem cidades da França que morreu todo mundo. Nossa. Morreu todo mundo. Sobraram 10 pessoas vivas e os corpos se empilhavam. No meio desse rolê, a galera começou a perceber que, pô, preciso queimar corpo. Né? Mas foi uma pandemia que se consumiu. Porque não tinha a ideia de a gente precisa limpar a cidade, a gente precisa limpar os restos, precisamos matar os ratos. Né? Não tinha essa ideia. Pensa que, por exemplo, uma casa comum, isso é legal de falar, uma casa comum numa cidade medieval era um cômodo. As pessoas moravam em um cômodo, elas tinham a roupa do corpo, no máximo uma outra blusa, alguma coisa assim. Morava todo mundo, dormia todo mundo junto, não tinha banheiro. A cozinha, muitas vezes não tinha cozinha, as pessoas comiam na rua, né, ou comiam ali o que podiam preparar, porque tinha um fogareiro, fazia uma papinha de aveia, comia um pão, comia ali uma verdura, legumes, e era isso. Né? Então, assim, como não tinha colchão, o que era o colchão de uma cama dessa época? Era um empilhado de palha com peles. Nossa. Também é um antro também de doença também, né? Sem contar. Tem uma coisa que você já deu ouvido aquela expressão de você perder a criança no banho? Não. Como é? É uma expressão que vem da Europa, que é perder a criança no banho. Por quê? Os alemães tomavam mais banho que os outros, né? Só que era aquele banho assim, a tina, isolada ali com lona, né? O tecido oleado para não vazar água, enchiam de água quente, o pai entrava, tomava aquele banho, saía. Os homens todos da família entravam, tomavam banho e saíam na mesma água. Aí vinham as mulheres. Quando chegava a vez da criança, a ideia de perder uma criança no banho é porque a criança tomava banho naquela água suja, ficava doente e morria. Nossa, é perder literalmente. Então eu achei que era perder a brincadeira. Porque a água era tão suja que a criança sumiu. Mas não, a criança morria mesmo. Muitas vezes morriam por causa da contaminação da água. Que loucura. Então, assim, é uma coisa bem assustadora. E você fala assim, mano, como é que pode? Pode. Né? E quanto mais, o melhor é que quanto mais para o norte da Europa, mais limpas as pessoas eram. A peste negra, quando chega ali no norte da Rússia, no norte da Alemanha, nos países escandinavos, ela vai... que ali não tem tanto espaço para rato. Tem rato, mas né, as cidades são muito geladas, você não tem uma lixarada na rua como tinha na Espanha, em Portugal, na França, na Inglaterra, na Itália. Então, é ali que ela perde força e se autogerencia. Existe peste negra até hoje. Né? Essa doença está aí hoje. Tem cura, tem profilaxia. Mas não tinha. O século XIV é o século das desgraças. Guerra dos 100 Anos, a Grande Fome, né? Porque o clima mudou drasticamente, a galera passou fome, e a peste negra. Né? As contas da peste negra são muito imprecisas. Tem gente que diz que 40% da população europeia morreu. Nossa. Tem gente que bota aí, joga para 50%. Houveram grandes vazios no território europeu nesse período. Um período em que, por exemplo, o comércio estava começando a ganhar força de novo. Né? Havia ali uma liberação do comércio com o Oriente. A galera começava a trazer produtos da África, da Ásia, para vender ali na Itália, na França. Do norte vinham os produtos ali, os peixes salgados, as peles, a madeira, né? O âmbar, que era tão cobiçado. Passando a peste negra, a Europa passou por um período de depressão profunda, porque morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Quanto tempo oficialmente durou a peste negra? Mais ou menos aí. Tem aí uma questão de 15 anos, mais ou menos. Só? Cara, só isso? Nossa! Não deu muito mais que 20 anos. Que loucura. Né? Foi uma escalada... Porque foi teve o ápice, aí esvaziou, a galera começou a se recuperar aqui, pararam de morrer lá em cima, mas foi uma coisa muito assustadora. Vamos usar outra palavra aqui.